Olá Maker, tudo bom? Hoje nós vamos aprender de fato o que é um multímetro, aquele equipamento crucial que deve ter na mala de toda pessoa que trabalha com elétrica ou que pelo menos tem um mínimo de conhecimento de elétrica no mundo. Hoje o assunto é super importante, então eu peço que você preste atenção, porque vamos desbravar e entender como funciona esse instrumento de medição. Eu sou o Thiago Coimbra, técnico em mecatrônica e estudante de engenharia e automação, e vamos lá desbravar esse lindo instrumento que parte desde uma coisa mais simples até algo bem mais robusto e profissional, digamos assim. Ok, então para poder iniciar a aula, vamos entender primeiro o que é um multímetro. Resumindo, um multímetro é um instrumento de medição para corrente, resistência, tensão, ou seja, com ele você consegue medir a tomada da sua casa e saber se a tomada é 110 ou 220. Você consegue medir continuidade de cabos e testar cabos, consegue medir resistência de componentes eletrônicos, fazer análises de placa. O multímetro é meio que o instrumento universal que é mais utilizado na eletrônica e, galera, sempre está numa bolsa de um eletricista ou na bolsa de alguém que trabalha com qualquer tipo de elétrica em si. Então, aqui na minha mesa eu tenho um multímetro, que é o mais convencional, é o mais baratinho que você pode encontrar, um multímetro um pouco mais profissional, não é o melhor do mercado, mas é muito bom. E aqui eu tenho um topo de linha, só que esse daqui não é um multímetro, esse daqui é um alicate amperímetro apenas AC. Sobre ele eu vou explicar depois. E eu trouxe ele aqui, ele é de uma marca excelente, que é a Fluke, que na minha opinião é a melhor marca que tem, ok, de instrumentos de medição, de multímetro, essas coisas. E eu trouxe ele justamente por causa que ele tem essa função aqui de alicate no perímetro, tá? Tinha outro que era medição em DC também, só que eu só consegui trazer esse daqui que era medição em AC, tá? Lembrando que a Fluke é bem mais cara. Mas vamos colocar esses dois de lado aqui de início e vamos entender primeiro como funciona um multímetro, como que é a estética dele, como é que ele realiza as medições e por que você tem um multímetro tão baratinho assim que custa R$30, R$25, dependendo do lugar que você vai comprar, chegando em multímetros assim que custam R$400, R$500 ou até mesmo R$600, R$700 e depois a gente tem multímetros de até R$6, R$7.000. Os mais novos agora, os da Fluke agora que eles estão lançando com câmera térmica, eu fui numa feira de mecânica e o multímetro deles estavam R$36.000. Então você tem que entender o porquê tem tanta diferença assim, né? Aqui do meu lado agora tem uma imagem exatamente com a foto desse multímetro e eu vou te explicar conforme eu vou olhando aqui as funções e aqui o editor vai colocando do lado o círculo para poder representar a imagem, digamos que de uma maneira mais ilustrada, tá? Então nós temos o símbolo V com um traço contínuo, nós temos o símbolo V com um tiozinho na frente, o símbolo A com um traço contínuo, tem o HFE, aqui embaixo a gente tem meio que um formato aqui como se fosse de uma onda, lembra? De um gráfico da época da escola, um desenho aqui de um sinal como se fosse Wi-Fi, e o símbolo aqui do ômega, que é o símbolo de uma letra grega, tá? Que é o ômega. Então vamos conhecer como funciona e o porquê e como é que ele gera, tá? Vamos remover as aqui, que são as pontas de prata, que eu já explico daqui a pouco o que é, olhando apenas para a carcaça. Então, o que é um multímetro, galera? Esse daqui é o multímetro mais convencional que tem. Você encontra em qualquer depósito, qualquer loja de materiais elétricos. Eles sempre vendem multímetros assim, bem simplesinhos, que você geralmente tem para poder utilizar na sua casa, para poder medir a tensão da tomada, ou algum problema bem simples que acaba acontecendo. Esse multímetro, ele é bom ao ponto de você conseguir até fazer uma manutenção, tá? Mas não é recomendado. Primeiro, vamos começar falando sobre as tensões. Então, você tem a tomada da sua casa, que é uma tensão AC. Acredito que você já saiba que a tensão AC é aquela tensão alternada, ok? De corrente alternada ou tensão alternada. Então, para poder medir uma tensão alternada, galera, nós temos aqui a escala de tensão alternada, que é o V com o tiozinho na frente, que esse tiozinho ele simboliza a alternância ou formato de onda de uma corrente ou tensão AC, que é senoidal. Okay? Nós temos duas escalas nele, 200 volts e 750 volts. Ou seja, se nós colocarmos aqui o nosso seletorzinho nos 200 volts, a gente consegue medir uma tensão AC até 200 volts. Agora, colocando aqui em 750, a gente consegue medir até 750 volts. Deixando em 750, você mede a tomada da sua casa e diversas coisas mais
geralmente até sistemas trifásicos são 380 ou 480 VAC. Então mais que 750 aqui na escala de tensão alternada digamos assim, que desnecessário. Não desnecessário assim, mas circuito de alta potência precisa. Mas para sua casa, para poder lidar com coisas mais simples, 750 está de bom tamanho. E aqui do lado nós temos outra escala que agora é o V com um tiozinho na frente. Então esse V com um tiozinho na frente, com um tiozinho não, com a barra na frente. Esse traço, o que ele simboliza, galera? Corrente contínua ou tensão contínua, onde o polo positivo sempre é positivo e o negativo sempre é negativo. Então a gente tem as escalas aqui que partem desde 200 milivolts, ou seja, você consegue medir uma escala bem mais baixa do que uma tensão AC, e ele vai até 1000 volts DC. 1000 volts DC aí sim, já não é muita coisa, mas não é tanta coisa assim. Tá? Então a gente consegue medir desde 200 milivolts até 1000 volts. Circuitos eletrônicos trabalham com 5 volts, alguns componentes trabalham com 600 milivolts, então aqui a escala de 2000 milivolts, por incrível que pareça, é bem utilizada, tá? Olhando mais embaixo, a gente tem a escala aqui do ômega. Esse ômega é para poder medir resistência. Resistência do quê? Como por exemplo, coloca umas imagens aí, editor, de um resistor, a resistência do chuveiro ou uma barra de resistência, ok? Para poder medir resistências. Então, resistores podem ser diferentes ou não, tudo bem? Então, a gente parte daí dos 200 ohms, então a gente consegue medir um resistor de até 200 ohms na escala inicial, e chega até 20K. Então a gente chega em um resistor aqui bem parrudo, bem potente, que é de 20K. Acho que mais que isso existe, é utilizado bastante nos anos da eletrônica, mas nesse multímetro aqui a gente tem essa limitação até 20K. Mais embaixo ainda, nós temos meio que o símbolozinho do Wi-Fi e o símbolozinho de diodo. Então esse símbolo do Wi-Fi, ele serve para poder medir continuidade, ok? Então imagine comigo aqui que eu tenho um cabo, por exemplo, vamos pegar um cabo aqui de exemplo. Eu tenho esse cabinho, e se eu quero saber se ele está rompido ou não, então eu coloco aqui no meu cabo a ponta de prova de um lado e a outra no outro lado. Se a bipar, se ele apitar, significa que esse cabo aqui está funcionando perfeitamente e ó, que não está rompido, tudo bem? A gente vai fazer esse teste, vai medir. E a gente também tem a escala de diodo, que é para poder medir um componente bem importante. Eu tenho aqui comigo uma placa de um equipamento de descarte aqui, que eu acabei descartando há muito tempo atrás. E essa placa ela é repleta de vários componentes. Então com um multímetro desse você já consegue medir muito, mas muita coisa. Então a gente já consegue medir, por exemplo, o estado dos relés, a gente já consegue medir transistor com continuidade, escala de diodo, a gente consegue medir os diodos, os resistores para poder medir as escalas de resistência. Então nessa plaquinha aqui a gente consegue medir diversas coisas mais. Agora, deixando a plaquinha aqui de lado, vamos conhecer os multímetros. Uma coisa bem importante, eu falei sobre ponta de prova. Essa daqui, esse cabo se chama ponta de prova, tudo bem? Então, essa pontinha, ela serve justamente para você poder colocar nos terminais que você quer medir e realizar os processos de medição, tudo bem? Então, o vermelho geralmente não, obrigatoriamente é o positivo e o preto é o negativo, tá? Aqui no nosso multímetro nós temos 3 conectores, sendo o comum, ou seja, o preto sempre tem que ir no comum, e agora você decide o vermelho a partir do que você vai fazer. Então, por exemplo, o mais convencional que a gente utiliza é tensão, resistência, miliampere, continuidade. Então, logo no de cima, colocando aqui, a gente consegue fazer praticamente quase todas as medições de uma placa. E aqui em cima, galera, é para poder medir corrente, então a gente chega até 10 A aqui de medição de corrente, tudo bem? Esse daqui é um multímetro, essa daqui são as pontas de prova de um multímetro. Editor, coloca aí do lado, porque existem diversos tipos diferentes de pontas de prova. A gente consegue medir com as pontas de prova também temperatura. Então aqui do lado está passando uma imagem para vocês de uma ponta de prova que é especificamente para medição de temperatura. Esse multímetro convencional aqui não tem medição de temperatura, mas é possível, tá? Eu acabei esquecendo de falar aqui, HFE é ganho. E aqui o formato de onda é meio que um processo mais detalhado, um processo mais para eletrônica. Depois, outro momento a gente comenta sobre isso, tá tudo bem? Agora vamos conhecer a diferença desse pequenininho aqui para esse grandão aqui já. Aqui nesse grandão, vou tirar aqui a ponta de prova dele, que é bem mais robusta, tá vendo? Ele já aguenta uma tensão bem maior também, a ponta de prova dele é diferente. A ponta de prova dele, começando pela ponta de prova, vamos lá. A ponta de prova desse daqui, ela é bem mais tranquilinha, tá vendo? Ela é bem num formato bem mais prismático e geralmente as medições dela são em cima do terminal. As medições já com essa ponta de prova aqui
pelo formato que ela tem, a gente consegue perfurar um cabo e realizar uma medição no cabo. Então quando você pressiona o cabo e coloca ele, você consegue fazer um furinho nele suficiente para que a ponta de prova consiga ler o que está acontecendo ali. Então já tem uma diferença na ponta de prova do multímetro. Esse multímetro aqui, ele é um multímetro bem mais parrudo, ele é um multímetro mais profissional, tudo bem? Mais industrial e algumas coisas já tem de diferença nele. A primeira coisa que a gente já consegue ver de diferença é que esse multímetro aqui, ele não tem escalas, tá? Lembra que no multímetro anterior a gente tinha escalas 200 mA ou 200 volts AC a 750 volts AC? Esse daqui não. Esse multímetro, quando a gente coloca na escala dele, ele vai ler e já mostra o valor no painel. Então ele é um multímetro ajustável. A gente não tem que nivelar e falar, ó, a gente vai medir até aqui agora. Não, ele já faz essa parte de conversão automaticamente. Algumas coisas que nós temos de diferente. Ele tem meio que esse sisteminha de luz aqui, não sei se vai dar pra ver pra vocês, mas quando eu pressiono, ele aciona a luz. Por que ele aciona a luz? Imagine que você está fazendo uma medição num local à noite, ou numa medição num quadro elétrico, já está começando a escurecer, então fica bem escuro, e para você ter uma leitura melhor do seu multímetro, ele tem esse sistema de luz. Outra coisa que a gente consegue fazer também, eu vou até acender aqui a luz para vocês verem, é quando eu clico uma vez, eu travo o valor que está no multímetro. Então agora mesmo ele não travou, porque não está medindo nada, a gente não está medindo nada, eu vou fazer esse teste depois para vocês, tudo bem? Mas ele trava o valor que está no multímetro, porque vai que você esquece, você quer lembrar, então é só você olhar no painel e ele vai te mostrar esse valor certinho. Outras coisas que nós temos de diferente aqui nele é medição de temperatura, então nós conseguimos medir temperatura com ele, então tanto que na caixinha dele vem aqui a ponta de prova de temperatura, só que infelizmente não está aqui no nosso estúdio de produção de gravação super top. Nós também conseguimos medir frequência, Hz. 50 Hz, que geralmente é utilizado lá no sistema do Paraguai, ou 60 Hz, que é utilizado aqui no Brasil, a gente consegue medir as frequências. Imagine agora um motor que tem frequências diferentes, funcionalidades diferentes, então a gente consegue medir isso daí. E o que mais nós temos? Esse multímetro aqui, galera, ele é 3RMS, diferente desse multímetro aqui. O que acontece com o 3RMS? Na corrente AC, por causa da funcionalidade que acontece, você acaba recebendo da Enel, caso você more em São Paulo, por exemplo, aqui na região que eu moro é Enel, ou Eletropaulo, ou o que for. A escala de medição, geralmente ela tem uma alternância, e o jeito que esses multímetros mais convencionais medem é um pouco pior, é um pouco diferente. O que acontece? Pela flutuação e pelo ripple, pela terminologia ripple, meio que lá, imagina comigo uma onda. Lá na onda é como se tivesse uns garranchinhos, é meio que o ponto máximo dela tem umas falhazinhas. Para poder explicar melhor, é assim que eu consigo explicar da maneira mais singela possível. Então ele não consegue fazer uma medição tão precisa assim de uma corrente AC, tudo bem? É uma medição super precisa, é bem precisa, mas não é tão precisa assim. Já esse multímetro não, como ele é 3RMS, ou seja, ele é verdadeiro, o RMS dele, na medição lá, quando ele pegar a escala, ele vai ver certinho pela alternância, ele vai conseguir medir porque ele mede de um jeito diferente. O valor que ele mostrar no painel é muito mais preciso do que o do multímetro convencional, tudo bem? Então isso daqui é uma coisa que diferencia bastante esse sistema de RMS, tá? Olhando aqui também, ele tem aquele sisteminha para poder localizar, para ver se tem tensão ou não. Então tá vendo aqui que ele tem um direcional. Se você chega, por exemplo, em uma tomada e coloca ele assim perto da tomada, ele fala se aquela tomada está energizada ou não, tá? Então desse multímetro, o que diferencia isso? Ele também tem esse sisteminha aqui para deixar em pé, então a gente consegue deixar ele em pé. E assim, é o multímetro dos sonhos de muita gente, tá? Esse multímetro, por incrível que pareça, ele não é meu, é do local onde eu trabalho, e assim, é o multímetro dos sonhos de muita gente. E, infelizmente, esse daqui não mede capacitância, ele não tem capacímetro nele também. O que seria capacímetro? Para poder medir capacitores, que são armazenadores de carga. Então, por exemplo, a gente tem um capacitor aqui, que é de 100 microfarads. Então, como esse capacímetro é de 100 microfarads, com esse multímetro a gente não consegue medir, porém, existem multímetros, tanto que até no lugar que eu trabalho tem outro multímetro que ele mede capacitância também. E há capacímetros próprios para isso, tá? Lembrando que o multímetro ele pega todas as funções gerais. Ele pega tudo geralzão, mas existe um instrumento de medição para cada coisa. E agora, vamos aqui mostrar o último que nós temos, que é o alicate amperímetro. Ou seja, esse daqui ele tem uma funcionalidade e uma especificidade bem explícita. Ele quer medir ampere, corrente. Então o foco dele é a medição de corrente, por isso que ele é um alicate, porque ele tem essa letra aqui
por exemplo, você chega num cabo, então aqui tem um cabo, tá passando uma corrente por ele, assim que você chega aqui e mede, ele já consegue medir a corrente. O que isso difere desse multímetro até e desse multímetro aqui? Quando você vai medir corrente, galera, você não pode pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar esse mesmo cabo. Imagine comigo que esse cabo aqui é um componente e ele tem 2 terminais, ok? E aqui nós temos outro componente que tem 2 terminais, tá? Então a gente quer medir a corrente que passa por aqui, por exemplo. A gente não pode pegar as pontas de prova e colocar as pontas de prova em paralelo com a medição do nosso componente. E isso queima o multímetro, isso queima o fusível do multímetro, entra em curto. A gente não pode colocar em paralelo, a gente tem que colocar em série com o circuito. Então, ó, aqui está passando um circuito, você vai medir corrente, uma ponta de prova tem que ir no final deste e outra ponta de prova meio que no início deste. Então ele fica em série com o circuito. O seu multímetro vira um componente, digamos assim, ligado tudo em série. Diferente agora do outro que você tem que colocar em paralelo. E o que o alicate amperímetro faz? Ao invés de você ter que fazer essa medição lá no circuito, você vai no cabo, por exemplo, tem algum cabo, tem algum jumper, um cabo, por exemplo, sei lá, tem um cabo assim. E cabo assim não, porque aqui são vários cabos passando por dentro dele, tá? Você tem que medir um cabo específico. Mas, digamos que nós tenhamos um cabo específico, por exemplo, esse daqui. Digamos que ele inteiro seja um cabo só. A gente vem com um alicate, faz assim, e automaticamente ele já mede a corrente, tá? Através de um sistema chamado de eletromagnetismo. Então, ele utiliza o sistema eletromagnético para poder fazer a medição. Olhando aqui para ele, a foto também está aqui do lado. Então, nós temos tensão AC, tensão DC, nós temos resistência e corrente AC. Esse daqui é um alicate amperímetro que não mede corrente DC, tudo bem? Corrente contínua. A gente não mede corrente contínua, só corrente alternada nele. Mas tensão a gente consegue medir tensão contínua, tudo bem? Então isso aí é o que diferencia. E ele também tem aquele esqueminha de luz aqui embaixo para poder iluminar o circuito, tá? Esse alicate amperímetro é feito pela Fluke. Então, se você quer saber qual é o topo de linha, a empresa que geralmente torce todo mundo fala, cara, olha o multímetro que ele tem. Quando você tem um Fluke, galera, você mostra que não tá ali pra brincadeira, tá? Multímetros da Fluke são excelentes, são bem caros, mas valem muito a pena. Vai passando na sua editor, que eu vou falando alguns que a gente tem essas diferenças aqui. E, por exemplo, a gente tem os mais novos. Então tem multímetro com câmera térmica. Nossa, a gente tem multímetro que para poder medir, que tem mira laser, para você poder medir com mira laser a temperatura. Então tem diferentes multímetros para diferentes funcionalidades e cada funcionalidade, cada coisa que o multímetro traz a mais, difere no preço. Então um Fluke, esse daqui é o padrão, eu acho, custa 400, 500 reais. Você consegue encontrar fluxo, por exemplo, o Fluke 87, que é focado para medição de corrente alternada e motores, ele custa 5, 6 mil reais. Então assim, é bem caro. Multímetros com analisadores térmicos hoje em dia, que você mostra até a medição no seu celular, custam 30, 35 mil reais. E você fala, cara, 35 mil reais num multímetro, dependendo do que você for fazer, ele é muito importante. Um tempo atrás eu peguei uma placa, não essa placa aqui, mas eu peguei uma placa para analisar e tinha um semicondutor queimado. E quando o semicondutor queima, a temperatura dele aumenta. Só que eu não consigo ver isso, eu tenho que ir testando e medindo os semicondutores. Se eu tivesse um multímetro, por exemplo, esse multímetro da Fluke que tem a câmera térmica, eu chegaria com a câmera térmica, mostraria ali, ele mediria a temperatura de todos os componentes e mostraria a área ali onde a temperatura é maior e onde que o componente está queimado. Eu conseguiria ter uma precisão muito maior na hora de fazer uma manutenção. Isso daí pode salvar bastante, tudo bem? Agora, chega de falar, esse vídeo já ficou muito longo, já só falando e mostrando os multímetros. Vamos realizar algumas medições, tudo bem? Vamos conhecer então como fazer, vamos aprender a como fazer essas medições e entender mais ou menos como tudo funciona, tá? Então, vamos pegar aqui de exemplo uma extensãozinha, tá? Tá vindo aqui debaixo da mesa e eu peguei uma extensãozinha que a gente vai realizar medições, tudo bem? Para poder realizar medições, para você poder trabalhar com elétrica, sempre utilize equipamentos de proteção e tire adornos. Elétrica, aqui está passando 110 ou 220, a gente vai descobrir o que está passando aqui. Então, tire seus adornos. Vou tirar minha aliança de prata. Prata é um excelente condutor, então não tem uma aliança de prata na sua mão quando você vai trabalhar com elétrica. Coloque óculos de proteção. Ah, Thiago, mas é uma medição super simples, cara. Eu só vou medir aqui a tomada. Pode ser que dê errado. Você tem que estar preparado, galera. Utilize equipamentos de proteção sempre. Então, utilize óculos.
Onde está meu óculos eu não sei, mas utilize óculos. Então, vamos medir primeiro aqui com esse multímetro. Eu acho que esse multímetro aqui está queimado, tá? Porque faz muito tempo que eu não uso ele. Mas vamos tentar medir. Vou colocar aqui na escala de 750, ok? Quando é corrente alternada, tanto faz a polaridade, então só vou colocar ele aqui dentro da minha tomada e realizar a medição e ver o valor que mostra. Eu acho que ele está queimado, tá? Então, se ele estiver queimado, não está queimado porque eu medi corrente junto com ele, não, eu acho que ele caiu no chão e quebrou até. É, justamente isso, ó, tá mostrando 0, tá vendo? É por causa que ele está queimado. Então esse multímetro já foi descartado, eu só quis mostrar ele pra vocês que é mais convencionalzinho, mas é um multímetro que caiu no chão e quebrou, infelizmente, né? Então vamos medir com um multímetro parrudo logo de início. Preto sempre no comum. Então, preto sempre no comum. E aqui o vermelho a gente vai colocar na escala de tensão, resistência, frequência, temperatura, diodo, continuidade. Então, é a padrãozona também da vida. Vamos colocar ele aqui em cima da mesa. Vou colocar aqui na escala de tensão. Ele tem meio que um botão de seleção, então ele já começa com tensão DC, corrente contínua. A gente está medindo tensão AC, que é a que vem da tomada. Por isso, então a gente tem que pressionar uma vez o botão de seleção e ele vai para a corrente alternada. Só que eu coloquei essa ponta de prova feia aqui, cara. Que isso, eu tenho uma ponta de prova muito melhor, velho. Pegar uma ponta de prova de verdade, né, velho? Então, ó, colocamos aqui a primeira ponta de prova, a segunda ponta de prova. Vamos aqui acender a tela para vocês. Então acendi a tela e a gente consegue fazer a medição aqui da nossa extensão e ver quanto que tem. Então, ó, 117.6. A gente pode vir aqui, ó, e congelar esse valor. Olha lá, o valor ficou congelado. Então eu fiz a medição e eu quero ver quanto que deu na medição. Agora, vou acender a luzinha de novo. E a medição que mostra 117.3, ou seja, é uma tomada 110. Aí você se pergunta, nossa, mas deu 117, a tomada não é 110, deu muito acima, galera. 110 é o jeito que a gente fala, tá? A tomada, geralmente, a tensão mesmo dela é 127. Depende muito do horário do dia que você tá medindo. Aí sim, pode dar 127, pode dar 110, 108, depende do horário. Como a gente tá medindo no horário onde as pessoas não estão... onde a tensão é maior, deu 117, tá? Mas isso não quer dizer que a tensão da sua casa está ruim. Geralmente esse daí é o padrão e a tensão varia muito no decorrer do dia. Por isso que existem estabilizadores, no breaks, geradores, etc, etc, etc. Tá bom? Então a gente conseguiu medir a tensão e a gente conseguiu também aqui ver qual que foi o valor. Mas olha só que uma coisa bem interessante. Quando a gente colocar aqui na escala de NV, que é aquele fatorzinho de medição aqui que a gente utiliza para poder ver se tem energia ou não. Quando, por exemplo, ó, ele tá medindo aqui a tensão, tá vendo? Ele já tá dando que deu uma tensão. Pera, tira. Vamos tirar aqui os terminais. Ó. Pronto, tirei a ponta de prova, agora ele não tá medindo nada. Tá vendo que ele não deu nada? Se eu coloco a minha mão, não deu nada, tá vendo? Não tem energia na minha mão. Ou, quer dizer, você tem até uma corrente passando por você e tal, mas é mínimo. Agora, quando eu aproximo ele de uma tomada, aí sim, ele começa a apitar e ele mostra ainda a intensidade da tensão e da corrente que está passando ali. Agora, quando eu tiro de perto, tá vendo? Eu tive que tirar a ponta de prova porque ele estava pegando um valor meio que desprezível ali. Então, coloquei próximo da tomada. Ó, começou a piscar. Olha lá que legal. Agora vamos tirar essa extensão da tomada. Então, por favor, ali, produtor, tire da tomada. Ele tirou a extensão ali da tomada. Vou fazer a mesma medição, coloquei próximo. Não deu nada, tá vendo? Ele não deu nada. E agora, se a gente tirar aqui, ó, a gente pega aqui a escala, coloca a nossa ponta de prova, preto no comum, vermelho aqui na escala de medição padrão, tensão. A gente vai medir aqui uma tensão AC. Quando nós colocarmos aqui a nossa medição na extensão, vamos ver se dá algum valor. Zero, deu 570 milivolts. Esse valor ele fica variando bastante porque ele não crava certinho em zero, tá? Esse multímetro é super preciso, mas não é tão preciso assim. Por isso que ele fica dando essas alternâncias e mostra 80 milivolts, ou seja, 0,08 de tensão que tá aqui, entendeu? Mas, ou seja, zero. Não tá passando nenhuma tensão por aqui. A gente já aprendeu, então, a medir a tensão, galera. Aprendemos a medir tensão. Agora, vamos medir outra coisa. Vamos medir continuidade. Eu posso até... se vocês querem ver um fluxo em operação, eu vou até utilizar essa mesma ponta de prova. Geralmente as pontas de prova são universais, tá? Que funciona num, funciona no outro. O fluxo só tem
2, tá? Então o preto e o vermelho, você coloca no preto e vermelho. Vou colocar ele aqui na escala de tensão AC. Liga aí, por favor, a nossa extensãozinha. Então, ó, a mesma ponta de prova que eu utilizei no multímetro. Agora, quando eu colocar ele aqui, 117.9, tá vendo? Bem parecido com o deu 118.1, variando entre 117.9 ou 118.1. Mesma medição, a gente consegue fazer uma medição de tensão também com alicate, que é meio que próprio ou específico para corrente, né? A funcionalidade principal dele é medição de corrente. Tá? Então a gente consegue utilizar um multímetro desse daqui também. E vamos medir então a famosa continuidade. Para poder medir continuidade, eu coloquei aqui na escala de continuidade, que é o símbolozinho do sinalzinho Wi-Fi. Então quando eu tocar o meu cabo um no outro, ele apita. Vamos ver se ela pega aqui esse apito. Tá vendo que ele apita? Então a gente consegue medir continuidade, ou seja, um cabo está tocando no outro. Se a gente pegar, por exemplo, comigo aqui um jumperzinho utilizado em Arduino, se nós colocarmos a medição aqui, ó, numa ponta dele e na outra ponta, ouviu? Ou seja, tem continuidade, esse cabo aqui está bom, está funcionando, e se eu colocar ele num circuito não vai dar pau. Agora, se eu vir aqui cortar esse cabo, colocar nessa ponta e nessa ponta, ele não dá nada, entendeu? Mas aqui ele vai dar. Só vou exemplificar no outro multímetro para poder mostrar para vocês que é indiferente, essas medições mais padrões são indiferentes, tá? Então aqui coloquei na escala de continuidade, toquei, ele faz bem mais barulho, né? E acende ali também, ó, o LEDzinho, bem mais bonito. Coloquei aqui, ó, fiz a medição, também mostra, tudo bem? Agora a gente também pode medir diodo, um semicondutor. Então aqui comigo eu tenho uma plaquinha, vai ficar bem difícil para vocês verem, mas eu tenho um diodo. O que é um diodo? É um semicondutor que ele tem uma perda de tensão nele. Ou seja, quando você mede a tensão nele, ele tem polaridade. Quando você mede a tensão dele do lado certo, ele tem uma perda de 0.7. Esses pequenos têm uma perda de 0.7. Então assim, quando a gente colocar na escala de diodo e medir positivo da ponta de prova no positivo do diodo, negativo da ponta de prova no negativo do diodo, tem que mostrar 0.7 volts, o mais próximo de 0.7 volts possível. Quando a gente inverter, não pode dar medição nenhuma. Se você inverter e dar medição de novo, significa que o diodo está ruim e o diodo está em curto. Ou seja, numa placa inteira dessa, se eu quisesse saber qual diodo está bom, qual diodo não está bom, era só realizar essa medição, tudo bem? Então eu vou colocar na escala de diodo. Ele geralmente fica junto com continuidade e é só você meio que apertar um botão de seleção. Então coloquei na escala de diodo. Agora, se vocês verem, galera, essa placa aqui foi descartada, ó, e tem até componente carbonizado, tá vendo? Tá preto aqui. Essa placa aqui é de máquina, de no-break, bem pequenininha, esses no-break de escritóriozinho. E foi descartado lá do serviço há muito tempo atrás e eu decidi pegar, tá bom? Para poder fazer esses testes para vocês. Então vou colocar aqui um diodo. Peguei no polo positivo do diodo e no negativo dele, ó. Olha lá quanto que deu. 0.63, 0.71, tá vendo? Tá variando entre 0.63 a 0.7. Ou seja, esse diodo no polo positivo e negativo dele tá bom. Agora, se eu inverter os polos, colocar o polo positivo no negativo do diodo, tá vendo? Ele tendeu ao infinito. Ele tende ao infinito significa o quê? Que não deu nada, tá certo? Não pode dar nada. Por isso, esse diodo específico que eu medi tá bom. Por exemplo, se eu pegar outro diodo aqui, e vou medir ele, positivo com positivo, negativo com negativo. Ah lá, 0.57. 0.57 para um diodo desse daqui até que vai naquelas, mas vai, tá? Agora, se eu medir na situação contrária, tende ao infinito, ou seja, esse diodo tecnicamente também está bom. Então a gente consegue medir a escala de diodo. Bem interessante, bem legalzinho. Agora a gente pode medir resistor. Se você comprou o curso Arduino Baby, você comprou dois tipos de resistores diferentes. Você comprou o resistor de 150 ohms e o resistor de 10K. Aqui comigo, eu tenho um resistor aqui. Se você é preguiçoso que nem eu e não quer saber o que significa essas faixas, que ela indica, eu tive que aprender. Mas se você não quer aprender, tem até aplicativo que já fala pra você, você coloca a faixa dele certinho, ele te fala, esse resistor é um resistor de tanto. Por exemplo, esse resistor aqui mesmo, a primeira cor é marrom, ou seja, 1. Depois a segunda cor dele aqui é preto, então é 0, então ficou 1, 0, e vermelho mais 2 zeros, ou seja, 1, 0, 1, 0 mais 2 zeros, é um resistor de 1000 ohms. Então a gente tem resistor aqui de 1K, e a faixa dele aqui é de ouro com 5% ou 10% de perda para mais ou para menos.
eu tive que aprender isso. Eu tive que lembrar e decorar a tabelinha de código de cor de resistor. Só que se você é preguiçoso e não quer aprender, você não sabe se isso daqui é um resistor de 1K, de 150 ohms, de 10K, a gente vem aqui, coloca na escala de resistência. Esse daqui é um multímetro variável, então ele já converte certinho. Se fosse nesse multímetro aqui, você teria que colocar na escala de resistência. Só que, por exemplo, até 200 ohms, até 2000 ohms, eu colocaria até 20K e mediria. E aí depois eu ia reduzindo para poder ver, eu ia reduzindo para poder ter uma medição mais precisa, tá? Esse daqui, ele já faz esse ajuste certinho. Então se eu pegar aqui minha ponta de prova, colocar num terminal do diodo, do resistor, você nunca segura com o seu dedo porque tem uma perdazinha, tá? Ó, mas vamos ver o valor que vai mostrar, ó. 988 ohms, ou seja, 1000 ohms. Ele mostra 988 porque sempre tem uma perdazinha na medição. Se eu pegar aqui e colocar em cima da mesa, provavelmente o valor que ele vai mostrar até é um pouquinho diferente. Vai dar uns 990. Olha lá, tá vendo quando eu coloquei em cima da mesa? Deu 1.1K. Viu a diferença? Deu 1100, mas não, ele é um resistor de 1K. Então depende muito, você tem que medir ele certinho. É recomendado, por isso que eu vou até pegar aqui minha plaquinha. Eu tenho uma plaquinha aqui de circuito, tá vendo? Que eu fiz com Arduino. Então, se você fez o curso Arduino Baby, você aprendeu, porque tem dois Arduinos, um ligado no outro, ou seja, os dois estão comunicando. Se você vai lá, faz o curso, cara. Vai lá, cara. Aprende a comunicar um Arduino com o outro, aprende a apertar o botão de um lado, adicionar a coisa do outro, aprende a controlar tudo aqui, tem um mestre aqui, aí tem outra coisa que faz uma outra coisa subentendida lá. Aprende lá. Aprende. Olha lá o nosso curso. E tem um resistor aqui, vamos ver qual o valor desse resistor aqui. Então na escala de resistência, ó, bem mais fácil medir, tá vendo? Tá num circuitinho. Olha lá quanto que deu. 147 ohms. Ou seja, esse daqui é um resistor de 150 ohms. É o resistor que, se você comprou o curso Arduino Baby, aprendeu a comunicar dois Arduinos, vai apertar aqui o comando pelo seu celular, vai acionar uma coisa que está lá no outro lado da rua, porque tem dois Arduino comunicando. Se você aprendeu isso, você sabe que tem um resistor de 150 ohms aqui, e você sabe medir também, cara. Nem tô fazendo jabá, que isso, longe disso. Então, aprendemos a medir resistência também. O que mais falta que eu acho interessante? Medir corrente. Medir corrente é interessante. Só que para poder medir corrente, eu tenho que ligar aqui um circuito. Então, eu vou ser legal e vou ligar esse circuito aqui, tá? Então eu vou ter que alimentar as coisas aqui. Esse alicate aqui, ele só mede tensão AC. Se ele medisse tensão DC, galera, como é que a gente mediria a corrente do circuito? Você vinha aqui, ó, no cabo, ó. Pronto. Ele já ia medir a corrente que estava passando por aqui, por esse circuito. Se a energia do circuito vem aqui num cabo único cabo, fecha o alicate, pronto. Ele já mede a corrente, tá? Só que como ele mede tensão AC, eu não tenho nenhuma tensão AC exposta aqui, uma corrente AC, na verdade. Se a tomada da sua casa estivesse exposta, mas a tomada aqui de casa não está exposta. Então eu vou ter que, infelizmente, medir do jeito mais convencional possível, tá? Então eu vou passar aqui para a pessoa que está me ajudando aqui, que é a editora. São dois editores, né? Então a editora que está aqui. Conectar aqui meu Arduino. A gente tem que conectar o outro Arduino também. Vocês gostam de me fazer trabalhar, né? Nem é medir tempo, nem medir corrente. O botão aqui, vamos ver se está salvo, funcionando. Tem que ver se tá tudo certinho. Aí, ó, pronto. Rodou. Tá vendo que tá acendendo um LED aqui, galera? Esse Arduino aqui, ó, tá recebendo a informação do botão. Eu pressiono o botão, quem recebe esse Arduino e quem tá acionando esse Arduino. São dois Arduino comunicando. Se você quer aprender aí a comunicar dois Arduino, um manda o comando, o outro recebe o comando e faz funcionar. Se você quer saber como é que funciona, tem um curso lá, Arduino Baby. Se você já tá assistindo essa plataforma, porque esse mesmo vídeo aqui tá no curso, como uma aula bônus, você já tá no lugar certo, cara. Você tá aqui assistindo a aula bônus. Eu coloquei esse mesmo vídeo na plataforma gratuita e na plataforma paga pro pessoal aprender a usar multímetro, que eu acho que esse conhecimento aí tem que ser repassado para geral, tá? Todo mundo tem que saber, eu acho que todo mundo deveria saber usar multímetro, até mesmo quem não trabalha com elétrica, para poder pelo menos identificar qual é a tensão 110 a 220 da sua casa. Isso daí é crucial. E um multímetrozinho desse daqui, ó, de R$20, é mais que suficiente para você fazer quase tudo, tá? Mas vamos medir uma corrente, então. Eu quero medir a corrente que está chegando nesse LED vermelho aqui, ó. Eu não posso colocar na escala de corrente, DC, uma corrente contínua aqui, e medir a corrente contínua aqui, senão vai queimar o meu multímetro. Eu tenho que abrir o circuito, aí que é o BO. Ou seja, eu tenho que pegar, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui, vou abrir o cabo do meu resistor. Não faça isso com o circuito energizado, tá? Mas eu vou fazer porque eu sou do mal, velho.
eu sou do mal. Então, ó, abri o circuito do meu resistor. Então, vocês estão vendo aqui o LED vermelho para poder colocar a medida aqui, para poder realizar a medição. Então você vem aqui, tira da escala de tensão, resistência, temperatura que a gente estava medindo e vamos colocar aqui na escala de corrente, tudo bem? E o meu multímetro eu vou movimentar para poder medir a corrente, então vou colocar aqui até a escala de corrente. Lembrando que para poder realizar uma medição de corrente no multímetro, eu não posso simplesmente vir aqui e colocar ele em paralelo com o meu circuito, que nem eu fiz na tensão, ou que nem eu fiz na resistência, ou que nem eu fiz no diodo, tá? Esse circuito tem que ser em série. Por isso, o LED vermelho aqui está acionado, vocês estão vendo, eu desconecto ele, coloco ele em um lugar separado aqui do meu circuito, lembrando que esse circuito aqui inteiro foi montado no curso Arduino Baby. Se você é um aluno do curso Arduino Baby, você sabe o quão bom foi essa aula aqui ensinando a fazer isso. Você sabe que o curso é bom, agora se você não é, você tá perdendo, cara. Você não tá aprendendo as coisas. Isso aqui foi só uma explicação básica, mas os caras já fizeram muito mais coisa, muito mais da hora que isso daqui, e aplicaram uma automação residencial com eles mesmos fizeram e fizeram automação residencial. Agora quando eu meço o meu circuito em série, eu tenho que colocar ele na polaridade certa, porque senão ele mostra o sinal como negativo. Então ó, o meu LED acende de novo e ele mostra a minha corrente. Então a corrente que está passando aqui é 0,007. 0,007 ampere. Então é a mesma coisa que 7 mA. Então aqui está passando 7 mA. Ou seja, a gente conseguiu medir corrente também. Então, medimos tensão, resistência, corrente, tá? Como eu disse, se eu estivesse com um multímetro, com um alicate aqui que medisse corrente DC, eu vinha aqui, colocava ele no meu circuito, no mesmo circuito do LED, e assim eu conseguiria também medir a mesma corrente, daria 0,007 ampere ou 7 mA, e eu conseguiria realizar esse processo de medição, tá? Então, a gente conseguiu fazer o circuito, utilizamos todos os multímetros, ficou uma bagunça aqui a mesa, mas é isso, galera. Você aprendeu de fato a utilizar um multímetro. Então a gente se vê no próximo vídeo no canal ou na próxima aula, se você estiver no curso Arduino Baby, tudo bem? Que foi disponibilizado para todas as plataformas. Que essa aula, tecnicamente, teve gente que comprou o curso e viu e gostou, cara. Falou, nossa, cara, esse curso é muito bom. Mas tá bom. Então, até e falou!